perpetuando-se pela internet. Essa, então, é a teoria mais forte, a teoria do risco. Sim. Se ele tem um site, se ele tem um provedor, ele assumiu, ele está bancando o risco e, portanto, ele é o responsável. Uma outra questão muito polêmica, frequente nos debates entre os juristas, professores, doutrinadores, é a seguinte: nós temos hoje legislação suficiente que ampare todas essas situações, ou ainda o nosso poder legislativo, que tem tanto trabalho, precisa se dedicar também a essa verdadeira revolução constante no ambiente cibernético? Eu diria que, surpreendentemente, nós temos muito mais legislação aplicável do que se imagina. Em relação a esses problemas de responsabilidade civil dos provedores, a legislação do Código Civil e da quebra de sigilo que existe na Constituição é plenamente aplicável. Precisaríamos, talvez, de ter um aperfeiçoamento em relação a um dispositivo que está no projeto de lei de crimes cibernéticos, que não tem nada a ver com responsabilidade civil, mas, enfim, foram dois temas que foram unidos dentro de um projeto que trata de crimes, que trata da obrigatoriedade dos provedores em preservar os registros eletrônicos relativos a todos os atos que trafegam dentro do site. Por que essa medida é importante? Porque através da preservação da prova do que a gente chama de logs, ou seja, os registros eletrônicos, será possível fazer a identificação da autoria a partir de uma localização geográfica pelo IP, o Internet Protocol. Então, hoje, os provedores de internet, pela lei brasileira, não são obrigados a exercer a preservação desses dados, embora a maioria dos provedores proceda dessa maneira. Então, pode ser que em alguns casos a gente não consiga fazer a identificação por causa disso. Agora, posso te dizer uma coisa, de 10 casos que chegam no escritório para poder fazer atuação de retirar conteúdo ou de atacar algum tipo de situação a partir da publicação de informações impróprias ou ilícitas na internet, todas elas são punidas e raras são aqueles que não conseguimos fazer a identificação. Agora o professor Alexandre me provocou para fazer uma pergunta que não está no script, então eu vou até pedir permissão. Ele falou do escritório dele, e é uma questão muito interessante, e com certeza os internautas devem estar querendo saber se hoje existe um mercado para o profissional da área jurídica trabalhar. Ele estuda, e é fato que acontecem muitas situações. Já falamos do direito civil, hoje tem no direito do trabalho, o e-mail é do empregado, é do empregador, e o e-mail particular, e os cybercrimes. A minha pergunta, professor, hoje existe demanda de trabalho para um profissional especialista nessa área? Ao meu lado aqui, uma das maiores autoridades, se não a maior. Mas e para aqueles outras centenas de advogados que estudam esse tema? Existe mercado de trabalho para eles? Existe, e esse mercado está em franca expansão, Ricardo, não tem dúvida disso. É importante frisar que é um mercado com característica extremamente multidisciplinar. Só para você ter uma ideia, o curso de pós-graduação que nós estamos coordenando aqui em São Paulo, nós catalogamos cerca de 16 temas dentro do direito que já se entrelaçaram com a área de tecnologia da informação. O último deles foi a propaganda eleitoral na internet, que falaremos no próximo programa. Exato. Então, veja, nós talvez vamos ter no futuro não mais uma pessoa com o perfil que eu tenho que consegue ter o interesse de estudar essas 16 linhas de pesquisa, mas que talvez se especialize, por exemplo, só em crimes cibernéticos, aqueles chamados crimes sem sangue, né? O crime que requer um conhecimento técnico muito apurado, através de princípios de perícia forense digital. É um crime sem sangue, mas com muitos vestígios. Com certeza, e os vestígios estão sempre sendo obtidos, na maioria das vezes, através de códigos de computador que poucas pessoas sabem decifrar, né? Então, por isso é que eu acho que hoje o direito está mudando muito e vai mudar cada vez mais. Daqui a 5 anos nós vamos ver uma expansão muito maior desses temas especializantes. E com isso, então, eu acho que o mercado está aquecido para que as pessoas enxerguem que o ramo tradicional do direito ainda vai estar existindo, mas
essa geração que está vindo agora já está toda plugada. Então eles vão ter, obviamente, uma forma mais simples de assimilar todas essas mudanças. Hoje, sem querer discriminar ninguém, mas muitas vezes quando a gente chega para poder fazer uma palestra, um curso a respeito desse assunto, as pessoas ficam até preocupadas da forma acelerada como essas mudanças estão acontecendo. Outro dia eu estava em Uberlândia, por exemplo, o presidente da OAB chegou ao final da palestra e disse para mim assim: Alexandre, gostei muito do que você falou, só que eu estou tão preocupado com essas mudanças todas que vão acontecer no direito, que eu acho que eu vou querer parar de advogar antes disso e vou para o meu e vou aposentar. Não é por aí. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar de tecnologia, mas é inegável que nós temos que começar a repensar diversos conceitos, diversos procedimentos que a gente toma. Esse é o professor Alexandre Ateniense, especialista em Direito Digital, que no próximo programa falará sobre Direito, Marketing e Eleições, a junção desses três elementos. Assista ao próximo programa com o professor Alexandre Ateniense.